Olá, pessoal! Voltei para gravar mais um episódio do LamiCast. Vocês sabem que a gente está na segunda temporada, né? E dessa vez, diferente da primeira que a gente geralmente entrevistava uma pessoa, eu prometi para vocês que a gente sempre vai ter uma equipe multidisciplinar nessa segunda temporada. E olha que bacana! Hoje a gente vai conversar com 3 profissionais da área de saúde do nosso Cariri. A doutora Isabela Pires, que já está aqui conosco, a doutora Lorena de Andrade. As duas são médicas ginecologista e obstetra e especialistas em saúde reprodutiva. E a gente também vai conversar com a doutora Natália Matias, nutricionista, também especialista em saúde da mulher e infertilidade. Pessoal, eu não posso esquecer de dar aquele avisinho de sempre, que é qual? Que vocês, além de se inscrever no nosso canal no YouTube ou no Spotify para acompanhar o LamiCast, também ative o sininho, porque toda vez que a gente gera um conteúdo aqui, vocês vão ser avisados. Aí o sininho toca, chama a atenção de vocês sabem que tem conteúdo novo e começam a assistir. E hoje não vai ser diferente. Vai ser um episódio riquíssimo em informação sobre rotina laboratorial, ginecologia, obstetrícia, saúde reprodutiva da mulher, nutrição e vacinas. Então vamos lá? Vamos começar essa conversa, pessoal? Boa noite, doutoras. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá, Isabela? Leonardo? Tudo bom? Perfeito. Estamos muito felizes, né? Eu principalmente por estar vindo a segunda vez para o LamiCast e agradecer a oportunidade. Dizer que aqui sempre é um veículo de muita comunicação e eu fico muito feliz de estar participando do segundo episódio. E eu agradeço demais que você sempre aceita o nosso convite. Eu venho sempre. Me chamem. E aí, doutora Lorena, como é que tá? Tudo bem? Muito feliz por estar aqui hoje. Eu acho que vai ser riquíssima a nossa conversa. A gente já tem uma afinidade de profissional muito grande, da mesma clínica. Sempre a gente tem essa conversa nos bastidores. E a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Vai ser bacana. Natália, prazer imenso. É um prazer estar aqui novamente, né? Falar um pouquinho sobre a nutrição, juntar aqui com as meninas. Então vai ser uma conversa muito interessante. Show de bola. Bom, antes de eu iniciar o episódio e fazer um protocolozinho que a gente tem que fazer sempre, eu vou aproveitar a fala de vocês. Eu tenho certeza que vai ser fácil essa conversa. Vitalda e Lamic são parceiros, né? Sim. Certo? Então, facilmente a gente senta numa roda dessa e conversa. E é aquilo que eu falei, equipe multidisciplinar. A gente tem 2 profissionais médicos aqui, uma nutricionista, um farmacêutico. Então não tem como sair algo diferente aqui. Vai sair muito conteúdo de saúde para quem assistir a gente no YouTube ou no Spotify. Pode ter certeza, vai ficar muito bacana. Vamos lá. Bom, a Roval é um parceiro da gente desde o primeiro episódio. Toda vez que a gente diz que vai gravar, ele diz assim, o Jair, sabe? Manda uma lembrancinha para os profissionais, prescritores que vão estar lá. E aí é claro que eu trago essa lembrancinha sempre, né? Então, por favor, Mari, me dá aí a lembrancinha da Roval. Roval parceira. Muitíssimo obrigada e o carinho enorme pela família Roval, né? Lorena. Sempre é um parceiro. Obrigada. Vocês podem colocar aí que depois a Mari pega. Eu adoro a Roval. Eu também. Sempre indico as pacientes e sempre tem bons resultados, né? Com os suplementos. Que linda! Persistência é a chave do sucesso. Faça acontecer. É isso aí. Exatamente. E a Roval também. Linda. A Olha Roval- aqui, já pronto para a corrida da Nutri. Treinar para as corridas que a gente for participar, Natália. Exatamente, já vou Muito usar. legal. E assim, a Roval também é um parceiro grande do Lamic Viva Mais, certo? Que é o nosso cartão de desconto, então a Roval está sempre com a gente também. Agora deixa eu dar uma lembrancinha do Lamic, né? É uma forma da gente agradecer a vocês 3 por terem aceitado esse convite de gravar conosco mais um episódio do LamiCast, tá bom? É um prazer Maravilha. enorme. Então vamos lá, doutora Isabela. Muito obrigada. Muito obrigada. Que linda. Obrigada. Linda. Amei. Muito obrigada, Lamic. Adoramos. Linda. Lindinha, Personalizada. que linda. É importante se hidratar, né? Ah, com Sempre, certeza. né? Na realidade, Adorei. O aumento da ingesta hídrica, quanto mais água a gente beber, mais saúde nós Mais teremos, né? saúde. Olha aí. Então, que ótimo, vai com a gente para todo canto. Com Show de certeza. bola. Então vamos lá, né? Como eu havia dito, hoje a minha intenção é falar sobre rotina laboratorial e vacinas na prática clínica de vocês, médicas, certo? E da nutricionista, mas tudo dentro de saúde da mulher e de saúde reprodutiva. Eu acho que é um momento muito oportuno. Outubro está aí, entendeu? A gente tem a oportunidade de falar sobre assuntos que o Laboratório Lamic e a Vitálida vão trabalhar fortemente nesse período para incentivar a prevenção na saúde da mulher, né?
Então, a gente começa de que forma? E aí eu falo aqui abertamente para vocês, doutoras, certo? E, pessoal, eu vou pedir aqui uma colocação. Estou muito acostumado a chamar vocês pelo nome. Por favor, a gente é uma equipe que já se conhece há muito tempo. Que então, se mantém assim. eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, Por tá bom? favor, Ou prefere né? que eu chame doutoras? Não. Perfeito. Então vamos lá, certo? Em algum momento a gente já falou sobre isso e eu não quero iniciar ali que essa jovem adolescente, certo? Ou ainda menina, moça, vai para ginecologista. Eu queria mais era contemplar aquele adulto jovem, que já tem uma vida sexualmente ativa, entendeu? Mas que, independente disso estar presente na vida dela ou não, provavelmente se fala muito fortemente de rotina laboratorial, ali já na primeira, segunda, terceira consulta, certo? Ao passar dos anos. É exatamente isso que acontece? A rotina laboratorial, ela vai estar sempre presente na consulta da ginecologia? Bom, vamos lá. O que acontece? Não dá para pensar em saúde ginecológica sem pensar em saúde geral. Então, é do papel do ginecologista acompanhar a mulher durante todas as fases da vida dela, mas não pensando apenas do ponto de vista ginecológico. Uhum. Né? Então, sem sombra de dúvidas, o ginecologista é responsável por uma abordagem mais global. Então, com certeza, os exames laboratoriais são cruciais para a nossa prática ginecológica, mas também para acompanhar a saúde dessa mulher de uma maneira geral. Nós valorizamos muito essa questão de multidisciplinaridade, mas entendendo que a mulher ela vem ao ginecologista não é só para buscar patologias ginecológicas, Perfeito. ela vem para saber se ela está bem do ponto de vista geral. E não tem como a gente fazer isso, né, Lorena, sem avaliar glicemia, colesterol, hemoglobina glicada, insulina, hormônios, enfim, uma gama de coisas que a gente precisa para entender se essa mulher está bem ou não. Então, vocês estão presentes, né? Os exames laboratoriais, a prática laboratorial faz parte do dia a dia, do ginecologista, do obstetra, da nutricionista, mas de qualquer médico, de qualquer profissional ligado à saúde. Perfeito. Creio eu, penso assim. Geralmente, nós conseguimos diagnosticar alguma patologia que precise de uma intervenção de um especialista fora da ginecologia e a gente encaminha. Então, a primeira profissional que vai ver aquela mulher, muitas vezes é a gineco. Elas não vão atrás, primeiramente, de um endócrino ou de uma cardiologista. E muitas vezes tem algo que chama a atenção na nossa consulta que pode fazer com que a gente encaminhe essa paciente. Então, realmente, a gente tem que ter uma visão geral dessa paciente e não focar apenas naquela queixa ginecológica. Perfeito. Eu já pego uma informação importante na fala de vocês, que é exatamente isso. A gente não está entrando para falar inicialmente sobre patologia. Sim. Né? Eu acho que a gente já linka sem querer com o Outubro Rosa. Ó. A gente está falando de prevenção. Né? Essa mulher que vai ao consultório de vocês, provavelmente ela está buscando saúde. Né? E aí é inevitável, porque a rotina laboratorial está presente nisso tudo. Né? Eu preciso compreender o estado do hemograma dela, certo? Se ela está saudável, quanto à produção de leucócitos, a distribuição desses leucócitos, né? Se ela está desenvolvendo algum tipo de anemia, e aí a gente já linka com bioquímica de ferro, né? A gente tem que compreender bem perfil lipídico, né? Perfil glicêmico, função renal, função hepática. Só que eu vejo que dentro dessas colocações, aí é onde eu trago a história da equipe multidisciplinar. Provavelmente, essa paciente, se aí vocês já mapeiam ali alguma deficiência, essa paciente está fazendo anemia. O ferro sérico dela está baixo, né? A ferritina está baixa. O índice de saturação de transferrina, certo, está alto, né? Isso daqui provavelmente já provoca vocês, dentro de uma equipe multidisciplinar da Vitale, a pensar na contribuição também do profissional nutricionista. Porque provavelmente a gente não precisa só falar em tratamento medicamentoso. A gente pode pensar primeiramente em qualidade de vida, explorando esses aspectos mais do dia a dia do paciente, como é, por exemplo, uma rotina alimentar. Correto? Correto. E muitas vezes, né, o hemograma, que é um exame básico, assim, vamos dizer, a gente consegue nutricionalmente ver tanta coisa nesse hemograma, né? Eu consigo ver naquela paciente uma baixa ingestão de carboidratos, por exemplo, né? Só olhando para o hemograma dela.
eu consigo perceber, por exemplo, se é uma paciente que está tendo ali alguma sensibilidade alimentar, uma disbiose, muitas vezes, olhando para um simples hemograma. E quando a gente pensa na questão, por exemplo, do perfil, né, que você falou, uma anemia e tal, é muito importante a gente avaliar. Por quê? Porque o nutricionista, ele vai ter ali na contribuição alimentar, mas também quando a gente pensa em suplementação, as doses de segurança, né? Qual o máximo que esse nutricionista ele pode ir? Então, muitas vezes eu preciso entrar junto, né, com as meninas lá da Vitado, com as médicas, para quê? Olha, doutora, a minha dose mínima que eu preciso passar para essa paciente é X. Então, aqui ela já precisa de mais. Por exemplo, uma paciente que às vezes está com a ferritina muito baixa, né? Por exemplo. Muitas vezes é uma pessoa que precisa não só da questão de medicação oral, mas às vezes, né, uma ampola, uma prescrição, que aí tem que entrar realmente as meninas. E quando eu vou avaliar essa questão da ferritina, eu preciso descartar nessa paciente alguns marcadores de processo de inflamação, porque eu preciso enxergar, peraí, ela realmente está tendo ali a deficiência, né, de ferro. Então, eu preciso descartar o processo de inflamação. Então, pedir um PCR junto, avaliar o TGO, o TGP dessa paciente. Não, tudo bem, ela tá normal. Então, realmente, essa ferritina que ela vai mostrar é realmente o valor exato. Porque a gente sabe que no processo inflamatório, principalmente em alguma mulher, uma mulher com endometriose, seja lá a patologia dela, ela pode ter uma ferritina elevada, indicando um processo de inflamação. Então, não necessariamente vai ser aquele valor preciso que vai estar lá. Então, a gente tem que ter essa atenção e esse olhar realmente para ir descartando as necessidades dessa paciente, principalmente porque a gente vê a diminuição, às vezes, de consumo, né, de proteína de origem animal, que essa paciente precisa por conta de alguma sensibilidade alimentar ou processo inflamatório. Então, alguns alimentos que a gente consegue ter ali como uma boa fonte de ferro e ela vai diminuir o consumo no dia a dia, ela pode ainda mais ter ali a deficiência de ferro, essa contribuição para a deficiência de ferro. Então, a gente realmente tem que ter essa atenção. Perfeito. Eu vendo na tua fala, eu já volto para vocês, doutora. Natália falou aqui, por exemplo, um exemplo de patologia, né? E aí, no segmento da minha conversa, eu pensaria nisso, né? Assim, poxa, tem algumas patologias que estão mais presentes hoje em dia na sociedade ali, né? Que é exatamente uma endometriose, uma adenomiose, né? Um SOP. E aí não é uma patologia, né? E aí você chega lá na frente e também tem que falar sobre menopausa. E Natália trouxe mais uma vez a questão do pensamento do aspecto nutricional contribuindo na melhora dessa paciente. É isso que acontece mesmo no consultório, certo? Dentro da atividade de vocês? E mais uma vez, né? Na hora de identificar essas patologias, como por exemplo a endometriose, a gente precisa pensar na rotina laboratorial, no CA-125, ou ele não é um exame que está tão presente no dia a dia, ou é mais a clínica ou exames de imagem que vão prevalecer nesses casos? Bom, o que é que acontece? Tem algumas patologias que são cruciais a avaliações laboratoriais, né? A endometriose é uma doença hoje extremamente prevalente, né? Nas últimas referências, 1 a cada 10 pacientes, a gente sabe que na prática isso é muito mais, eu tenho certeza que esse número vai ser revisto logo mais, mas o diagnóstico de endometriose, ele é clínico, né? Nós precisamos de exames de imagem para estratificar se essa paciente tem endometriose superficial, uma endometriose peritoneal, uma endometriose profunda, uma endometriose ovariana, mas o diagnóstico de endometriose é clínico e ele grita aos olhos, né? É aquela paciente que chega realmente, e na grandíssima maioria das vezes, portando dor, com cólicas, com prejuízo das atividades laborais, muitas vezes cólicas incapacitantes, com idas à emergência. Então, assim, é muito importante o profissional de saúde, principalmente o ginecologista, estar aberto a escutar, a escuta ativa, entender o que é que a paciente está dizendo, porque os sintomas da endometriose gritam. O CA-125, ele costuma estar aumentado na doença, tá? Mas, assim, não é um exame que a gente faz... solicita rotineiramente. Sim. Por quê? Ele pode vir normal e a paciente tem endometriose, e ele pode vir elevado, mas isso não traz uma relação prognóstica, não. Perfeito. A gente precisa de vários exames, mas entender que a endometriose, o diagnóstico, ele é clínico. E aí, vamos lá. Porque a vantagem do tratamento multidisciplinar? Porque não se trata endometriose sozinha.
endometriose é uma doença que provoca dores, inclusive dores emocionais. Daí é importante se dizer que a Vitalida é uma clínica multidisciplinar de fato, porque nós contamos com psicólogo também, doutora Diana Cardoso. Legal. A paciente que tem endometriose, ela tem uma dor, ela carrega uma chaga, ela muitas vezes não foi ouvida, foi negligenciada. Então, para você ter uma ideia, achava-se, eu acredito que eu esteja diferente, mas se dizia que a mulher demorava 10 anos para receber um diagnóstico de endometriose. Isso uma dor mensal que a leva à emergência todo mês, praticamente. Mas, assim, o que é que a gente valoriza muito também quando pensamos em endometriose? Nutrição. Não tem como a gente seguir a paciente que não seja de mãos dadas com a nutrição. Por quê? Endometriose é uma doença inflamatória crônica. Então, nós precisamos desinflamar essa paciente. Não adianta ofertar a medicação, por exemplo, sem entender e passar para ela. Aliás, ela precisa entender que é crucial mudança de estilo de vida. E isso começa com uma boa dieta. Então, essa paciente, ela tem que, eu costumo dizer, descascar mais, desembrulhar menos. Então, é crucial. A gente precisa andar de mãos dadas com a nutrição, com suplementações, né? Entender, por exemplo, como é que anda o ciclo da metionina dela, como é que anda a homocisteína dela, como é que anda o estresse oxidativo dela. E isso tudo a gente acaba vendo que leva à inflamação, piora a endometriose e está muitas vezes ligadas a deficiências vitamínicas. Uma deficiência de folato, uma deficiência de vitamina B12, de B6. Então, é uma doença que o diagnóstico é clínico. Nós precisamos estar aberta, porque o impacto reprodutivo da endometriose ele é gigantesco, tá? Hoje, cerca de 40% das pacientes no consultório têm endometriose. Então, a endometriose é hoje a doença que está mais associada à infertilidade. Então, praticamente toda paciente da gente tem endometriose, né, Lozinha? Eu me arriscaria a dizer que é muito mais do que os próprios 40%, 50% que a literatura aponta. E a gente precisa falar da doença porque ela precisa ser tratada, ela tem um impacto emocional, ela tem um impacto reprodutivo, ela tem um impacto financeiro gigantesco. Emocional. Emocional nem se fala, né? O impacto emocional é gigantesco. A paciente de endometriose precisa ser acompanhada do ponto de vista também terapêutico, de psicoterapia. É crucial. Sim. Psicoterapia, terapia nutricional, então é muito importante. Aí eu não traria tanta importância para o CA125, mas, por exemplo, essa paciente, a gente precisa ver como é que está a homocisteína, como é que está a B12, como é que está o folato, enfim, como é que está o PCR dessa mulher, se ela está inflamada ou não. E aí é muito importante avaliar a bioquímica geral da mulher, entender que tem várias coisas que podem ser trabalhadas junto à nutrição, sem sombra de dúvidas, para provocar e promover melhora na qualidade de vida dessa paciente. Perfeito, ou seja, eu trouxe aqui uma fala, quero escutar também, Lorena, eu trouxe uma fala sobre o CA125, mas você trouxe aqui toda uma rotina laboratorial novamente que está presente no acompanhamento desse paciente, né? Sim. Com certeza. E eu queria acrescentar uma fala que eu costumo dizer, inclusive para os estudantes que me acompanham, para as pacientes também. Não existe a gente fazer uma consulta ginecológica. Você falou muito da endometriose, mas também não existe a gente fazer consulta ginecológica sem falar em mudança de estilo de vida diariamente. O profissional que faz, enfim, qualquer especialidade, mas a ginecologia é a pauta. E aí, um profissional que faz ginecologia e não fala diariamente sobre hábitos de vida, incluindo alimentação, prática de atividade física, ele está pecando na base de muitas terapêuticas. Perfeito. Então, eu costumo até elencar as principais patologias, né, da ginecologia, da obstetrícia, inclusive, que a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Então, não tem como você fazer um consultório de ginecologia e não pegar endometriose, síndrome de ovários policísticos, climatério, TPM, TDPM, infertilidade, certo? Então, assim, a ginecologia, ela tem que andar de mãos dadas com a nutrição e com as demais especialidades, óbvio, mas a nutrição é a base de muita coisa. Então, quando a paciente tem, por exemplo, uma deficiência de alguma vitamina, ela tem uma anemia ferropriva, e aí simplesmente a gente chegar e dizer, vamos suplementar, a gente vai tomar isso, isso e aquilo. E não falar sobre a nutrição, a gente vai estar pecando na raiz do problema. Sim. Certo? Então, do que adianta a gente passar uma vida inteira suplementando a paciente se a gente não resolve
a raiz do problema. Se essa for uma paciente que não tem alguma patologia que possa levar a uma deficiência dessa absorção dessas vitaminas, então, assim, uma paciente que tem alguma patologia gastrointestinal, que dificulte a absorção, né? Uma paciente que já fez cirurgia bariátrica, uma paciente que está com alguma patologia que possa trazer um processo inflamatório acentuado, a gente sabe que vai ter dificuldade de absorção. E tudo bem, a gente vai suplementar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que falar da alimentação. E aquela paciente que não tem patologia nenhuma, por que não é falado? Por que a gente não vai na raiz do problema? Entender também que nossa população, ela tem um vício alimentar. Então, vamos supor, a gente vai... nossa população, ela consome... A doutora Natália pode falar isso muito bem, mas a gente tem uma dieta pobre em ômega 3, né? Muito pobre. Né? Diferente das asiáticas, por exemplo. Mas a gente tem uma alimentação pobre em ômega 3. E o ômega 3 a gente não produz, o nosso corpo não produz, a gente tem que consumir. Então, a gente tem que ver isso na alimentação e, se for necessário, óbvio, por ter uma alimentação que não é nosso padrão, a gente pode sim suplementar e deve. Perfeito. Isso vai ter que ser avaliado. E é a base de muita coisa. E ter o cuidado para não só medicalizar, sempre. Então, eu acho sempre isso tem muito que ser importante. Falado. Eu até brinco, isso é uma frase minha, não sei se alguém já falou essa frase, mas eu falo também para as minhas pacientes, eu digo, daqui a pouco a gente vai estar almoçando cápsula. Com certeza. Verdade. Estaremos almoçando cápsula. Porque, assim, como é que a gente não vai ter uma alimentação ideal? Por que a gente não pensa nisso? Entendeu? E então, eu vou até mais longe, né, Lorena? Porque, às vezes, o paciente pensa assim, logo a medicação, eles chegam no consultório, né, ansiosos. E o que é que eu vou tomar? E vai manipular alguma coisa? E eu costumo falar assim, olha, o primeiro passo é melhorar a alimentação, né? Muitas vezes, a paciente, ela sai do meu consultório sem estar suplementada. Então, eu falo assim, vamos partir pelo primeiro passo, que é o quê? Melhorar a base, a alimentação. Depois, lá no nosso retorno, na próxima consulta, a gente vai ajustar o quê? A suplementação. Por que eu faço isso? Porque não adianta a gente passar uma boa suplementação se essa paciente ela não se alimenta bem. Sim. Ela vai estar jogando dinheiro no lixo, né? E suplementação gera um custo para essa paciente, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Essa paciente com endometriose, ela tem que entender o quê? Tomar a medicação vai ajudar na questão de sintomas. Mas se ela não muda o estilo de vida, atividade física, alimentação, o que é que acontece? Ela pode evoluir, muitas vezes com a própria doença, né? Sim. E também continuar tendo outros sintomas que, às vezes, ela nem percebe, não tem ideia que seja da própria doença. Endometriose. Sim. Então, quando a doutora Isabela falou a questão de quanto tempo, né? Às vezes ali numa anamnese bem feita com aquela paciente, numa simples conversa, eu consigo identificar, né, se essa paciente ela pode ou não ter a endometriose. E isso é muito interessante, porque recentemente eu atendi uma paciente de fora, uma consulta online, e ela me comoveu porque ela, 4 anos sentindo muitas dores, né? Com muitos sintomas, e ela disse, poxa, como é que durante todo esse tempo ninguém pediu exame, ninguém falou comigo sobre isso, agora que eu vim descobrir que eu tenho endometriose. Então, assim, a alimentação, ela é a base, ela deve sim fazer parte desse tratamento. Então, não só dor, cólica, dores durante a relação sexual, mas a paciente, ela tem muitos sintomas, por exemplo, ali ia menstruar, e aí vai evacuar, muitos sintomas de cólica, aumenta, né? Ela tem distensão abdominal, ela tem um intestino que não funciona adequadamente, ou é muito solto, ou muito preso. E a digestão, é uma paciente que muitas vezes não tem uma boa digestão, então tudo isso está relacionado à alimentação. Existem sim, né? A gente não pode achar que não tem estudos, que é frescura, né? Mas existem sim alimentos que podem piorar a endometriose. A inflamação é uma doença dependente da angiogênese, né? Então, muitas vezes, alguns alimentos podem fazer com que essa doença ela se prolifere, né? E a gente tem sim como ajudar. Uma das perguntas bem comum assim no consultório é que assim, eu tenho endometriose, então não posso consumir glúten, né? Leite e derivados. Carne vermelha. Carne vermelha.
não é que essa paciente ela vai ser assim proibida, né, para ela a questão do glúten. A gente não pode generalizar, que é o que eu vejo muito nas redes sociais. Tenho endometriose, não posso consumir o glúten. Não é isso. Mas se a gente olhar para a clínica dessa paciente, ela vai estar muito inflamada. Então, é claro que muitas vezes a gente tem que restringir alguns alimentos para desinflamar essa paciente. E eu costumo dizer assim para ela, nem toda restrição ela vai ser para a vida toda. A gente precisa de um tempo, depois vai reintroduzindo, né? Muitas vezes a gente só pensa no glúten, na lactose, mas alimentos que têm histamina também podem fazer com que essa paciente ela tenha sintomas. Não é só o alimento que ela vai comer, mas os utensílios, disruptores que ela está usando ali no dia a dia dela, que pioram também a questão da doença. Então, avaliar a panela que ela utiliza, os utensílios, né? Tudo isso é importante. Tem, assim, esse bate-papo de vocês aqui é muito rico já, né? E aí eu já noto algumas coisas super importantes novamente. Eu disse lá no início, né? Assim, a segunda temporada do LamiCast, o propósito é trazer a equipe multidisciplinar. Aí você vê, você falou do gastro. Caberia aqui uma conversa com o gastro. Sim, perfeitamente. Mas tem algo aqui que eu acho que a gente tem que trazer muito forte. Eu escuto muito você falar isso em casa. A mudança de hábito de vida. Prática de exercícios físicos. Né? Algo tão simples, né? Uma mudança de hábito mesmo. Agora, obviamente, isso impacta muito a vida das pessoas. Sair daquele sedentarismo, daquela vida que... Porque o exercício físico, ele exige um certo esforço. Né? Mas que é algo tão simples, de custo tão pequeno e que tem um impacto tão positivo na nossa vida, não só para o hoje, mas para a longevidade como um todo. Aí eu penso na cardiologia. Uma vez conversando com o Dr. Thales, da Unicardio, parceira também do Lamic Viva Mais, e ele falando, olha, hoje é consenso, certo? Pernas fortes é uma vida longa, entendeu? E você só tem pernas fortes se você estiver praticando exercício físico. Sim. Entendeu? Então, essa conversa toda, ela é muito bacana. Se eu pudesse, eu trazia mais profissionais para enriquecer isso tudo. A oncologia também coloca muito a prática de atividade física como algo essencial, né, no tratamento. Então, assim, não existe. A maioria das patologias, a maioria das especialidades tem que estar voltada para isso. A própria neurologia, né, gente? Nós estamos vendo, assim, um boom de doenças neurodegenerativas, né? Perfeito. Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que a musculação é um fator protetor, preventivo importante. Eu costumo, em toda consulta minha, eu pego uma paciente de 40 mais, né? Aí eu digo, olha, a expectativa de vida do brasileiro hoje gira em torno de 78 anos. Isso vai mudar, nós estamos envelhecendo, é fato. A mulher de 40 hoje é a nova 25, não diria nem 30, né? Verdade. E aí, assim, quando você chegar aos 40 anos, você está praticamente no meio da vida. E aí eu costumo sempre dizer, como é que você quer viver o resto de sua vida? Você quer viver bem, produtiva, viajando, passeando? Ou você quer viver o resto que você tem com a doença crônico-degenerativa, sem saber quem você é, acamada, doente, polimedicada? E aí a atividade física é crucial para isso. Então, a atividade física e dieta é base, é pilar para uma saúde global, né? Para uma boa saúde global. E aí, se a gente for chamar, aí vai chamar todos os especialistas, exato, porque todas as patologias acabam sendo... Atividade física, uma boa alimentação... A gente está falando do corpo, né? É uma máquina, né? Então, a gente precisa dar manutenção e precisa estar bem. A atividade física é crucial para isso. E aí, tem uma colocação que você fez também, Natália, aqui de novo. Ó, a gente falou muito aqui da medicina laboratorial mais tradicional. Mas você falou, por exemplo, de processos inflamatórios, e a gente sabe que hoje a medicina laboratorial, com alguns exames personalizados, eles podem contribuir nisso, porque você falou, glúten, carne vermelha, lactose, esse é mais consenso, mas nem sempre a pessoa vai inflamar com o uso desses alimentos. Agora, também tem muitas pessoas que vão inflamar com alimentos que, de forma alguma, se imaginaria que essas pessoas, certo, eu costumo falar assim, nem tudo que é saudável vai ser saudável para você, né? Sim. Então, muitas vezes, a paciente tem alimentos saudáveis que ela vai apresentar sensibilidade, né? Que vai dar uma leve dor de cabeça, sintoma de distensão, vai mudar o intestino dela. Então, a gente muitas vezes precisa realmente, né? E buscar esses exames mais completos, né? Mais complexos também, para poder ajudar a paciente, né? O que eu costumo dizer, tem que ter paciência, porque é um caminhozinho, né, que não dá para a gente, muitas vezes, descobrir assim de forma
mediada mesmo, assim, tem que ir devagarzinho. Mas existem números, né? É o teste respiratório, por exemplo. Um teste né? respiratório para avaliar a intolerância a carboidratos, é um teste de A200, intolerância né? alimentar mediado por IgG, entendeu? Que é um perfil amplo ali, que você vai usar muitos alimentos no dia a dia e que vão trazer uma qualidade de vida para esse paciente, né? A gente conversa muito sobre isso. No dia a dia, a gente, como paciente, já fez esses exames e tem a melhora clínica ali, entendeu? Então, isso tudo... E ajuda muito o traz aquela conversa nutricionista, que eu né? estava colocando, né? Na hora de elaborar um plano. Sim, ajuda sim. muito. Às vezes a gente se pega muito, e quanto de carboidrato, e quanto de proteína, né? As pessoas pensam muito só nisso, mas são tantas coisas que a gente tem que ajustar, os minerais, os micronutrientes que são importantes. Então, que muitas vezes a pessoa não consome ali no dia a dia dela, né? Perfeito. Sim, perfeito. Bom, aí a gente... Antes de entrar numa fala ali mais voltada para o Outubro Rosa, eu ainda queria explorar um pouco mais o período da ginecologia aqui, falando, por exemplo, de algumas outras patologias, como infecções, né, do trato genitourinário, né, por exemplo. E aí, doutoras? A gente sabe que a gente também pode falar um pouco sobre infecções como hepatite, né, as ISTs, certo? A gente sabe que existem painéis moleculares hoje para diagnosticar algumas dessas patologias. Eu acho que é importante a gente trazer sempre aquela lembrança, né, da prevenção, entendeu? Do autocuidado, para não ser pego de surpresa por um hepatite, por um HIV, por um sífilis, né? O que é que vocês querem falar um pouco sobre isso? Tem um ponto que eu acho importante, né? É evidente que a avaliação de ISTs, ela é muito importante, né? Até porque nós temos ISTs que não têm cura e a paciente vai ter que conviver com isso. Mas o que eu gosto sempre de chamar a atenção é que existe a possibilidade de você portar um IST assintomática ou oligossintomática, com poucos sintomas, como é, por exemplo, uma infecção por clamídia e gonococo. E aí, sempre pensando na reprodução, que é minha paixão, né? A gente não pode deixar de esclarecer que tem ISTs que estão envolvidas com processo de infertilidade, né? Muitas dessas infecções Vejo podem... muito isso nas suas solicitações lá para o LAMIC. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar que fator tubário, obstrução tubária, ela não se deve unicamente à endometriose. A gente fala em infertilidade, pensa logo na trompa. Será que a trompa funciona ou não? Eu fiz um exame esterossalpingografia e apareceu uma obstrução tubária. A gente já associa logo à endometriose, e não necessariamente. Nós temos aí uma prevalência muito grande de ISTs, por exemplo, clamídia e gonococo, e essas ISTs podem provocar infertilidade por obstrução tubária, que é o que nós chamamos de fator tubário. Então, é muito importante você estar atento a sintomas, mas entender que não necessariamente você vai apresentar um sintoma para ser portador dessa doença. E aí é muito importante... todo o painel, todas as doenças que são pesquisadas através de um painel de IST, pensando muito nessa questão reprodutiva, né? Não somente, é evidente, que a gente precisa, sim, estar sempre ligado e voltado e com diagnósticos diferenciais de ISTs e entender que, por exemplo, o HIV, a paciente, quando vai desenvolver sintomas, ela já vai ter, muitas vezes, uma síndrome da imunodeficiência adquirida lá na frente. E ela pode passar anos só portadora do vírus. Então, é muito importante, sim, pesquisar IST, mas eu sempre gosto, porque está muito no inconsciente das pessoas. HIV, ativo relação sexual desprotegida. A paciente já vem, doutora, tive uma relação desprotegida, eu quero ver se eu peguei alguma coisa. Eu hago alguma coisa para ela, assim, na grande maioria das vezes, é HIV, né? Interessante isso, né? Assim, a gente acaba tendo uma mentalidade muito pequena nesse sentido, né? A gente não tem um olhar amplo para essas ISTs, né? Sim. Não. E, assim, Isabela falou sobre a questão de ser oligossintomática. A mesma coisa da endometriose também, porque nem toda paciente vai ter todos os sintomas. Às vezes é um sinal. A infertilidade pode ser por conta de uma endometriose que é oligossintomática. A infertilidade pode ser por conta dessas ISTs que estão lá oligossintomáticas. E interessante falar sobre essa questão do HIV, que todo mundo tem um receio do HIV, porque é uma patologia realmente que é estigmatizada, né? Sim. Foi bastante estigmatizada ao longo dos anos, mas hoje a gente tem pacientes que têm HPV ou HIV e vivem normalmente sem ter nenhuma condição adicional que possa prejudicar a vida dela. Então, assim, fica com carga viral indetectável. Então, graças a Deus, a medicina evoluiu o suficiente para que um portador do vírus viva normalmente, sem necessariamente ser também
um vetor da doença, né? Então, muitas vezes tem relação sexual desprotegida e nem passa o vírus, nem por ter carga viral indetectável. E aí, as pessoas têm receio do HIV e esquecem, por exemplo, da hepatite B. Sim. A hepatite B, o vírus da hepatite B, hepatite C, né? Mas o vírus da hepatite B, por exemplo, ele sobrevive durante muito tempo em objetos perfluorocortantes. Por exemplo, você vai à manicure, usou um alicate que estava lá contaminado e você pode se contaminar. Dificilmente isso vai acontecer com o vírus do HIV. Exato. Porque o vírus do HIV, ele não sobrevive muito tempo ali, naquele objeto, certo? A gente pode, sim, ter transmissão de HIV através de perfluorocortantes, mas é através de compartilhamento de agulhas, muitas vezes, usuários de drogas ilícitas, que podem compartilhar agulhas ali e que é naquele momento, mas aquela mesma agulha que está contaminada, ela não vai... o vírus não vai permanecer muito tempo vivo ali. Mas com a hepatite B, sim. E às vezes são coisas do dia a dia e a gente acaba colocando pensando só na questão sexual. Nem sempre é. E esses exames, eles são fundamentais na rotina anual, porque nós estamos expostos diariamente em coisas... triviais, em atividades triviais, atividades do nosso dia a dia, principalmente nós mulheres, né? Sim. Que a gente vive aí nos salões, enfim. E ter essa visão mesmo de que precisa fazer esses exames. Eu não tenho comportamento de risco, eu tenho meu parceiro ali, mas, por exemplo, eu sou profissional de saúde, eu sou uma pessoa que pode lidar com fluidos, tem que fazer os exames sempre. Sim. E até mesmo uma paciente que sempre vai a um salão de beleza, que sempre vai fazer as unhas, e isso pode ser uma exposição. Então, lembrar dessas questões também. Eu vou trazer um pontinho dentro dessa tua fala, que é, por exemplo, aí lembrar da prevenção com vacinação também, né? Sim. Então, ver ali o cartão de vacinação, ver, por exemplo, se através de um anti-HBS, né? Como é que está essa proteção contra a hepatite B. E fica essa observação, porque eu acho que é importante, né? Mas dentro da tua fala é impressionante, assim, contempla muito isso. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que abrir essa cabeça para esses pontos, né? E o próprio tratamento para o HIV, ele evolui muito. Sim. Esse paciente ele não tem mais efeitos colaterais. Sim. Né? Então, ele dá assim, antigamente se ele tinha uma sobrevida X, hoje ele tem uma sobrevida 4, 5, 6X. Certo? Então, assim, e porque o tratamento evoluiu muito, né? Bom, aí eu queria entrar o seguinte. Outubro Rosa está aí, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. A gente fala sobre saúde da mulher também no mês de março, mas Outubro Rosa, a gente que está ali dentro do laboratório Lamy, que tem um alto volume de atendimento de pacientes, é impressionante como esse mês ele tem um impacto muito grande sobre a percepção de prevenção, entendeu? Para a mulher como um todo. E o Lamy, que esse ano vai focar em falar sobre prevenção e diagnóstico do HPV. E aí eu queria escutar um pouco vocês sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que a vacina evoluiu, né? Hoje a gente tem a Gardasil nonavalente, então aumentou muito a proteção. A gente já tinha ali a 16, 18, mas hoje já tem 9, não é mais 4, né? Subtipos sobre proteção. A gente sabe que existe uma história muito longa, certo, do Papa Nicolau, ou seja, do exame citológico. O próprio exame citológico ele evoluiu para a citologia em meio líquido e que hoje permite que esse próprio material coletado ele permita a realização do diagnóstico do exame molecular, através de biologia molecular. E aí, a gente teve recentemente, ano passado, por exemplo, o Ministério da Saúde recomendando fazer exatamente citologia mais PCR para HPV de alto risco. Só que a gente viu também que, recentemente, a Sociedade Brasileira, acho que de Ginecologia, não é? Começou a falar exatamente, olha, a importância de substituição do citológico pelo diagnóstico molecular, para a genotipagem completa do HPV de alto risco, porque aí a gente genotipa 18, 19 subtipos, entendeu? E é tão interessante isso, eu acho que a gente tem que falar isso, não tem como não falar. Primeiro, prevenção, né? Tomar vacina contra o HPV. Depois, diagnóstico citológico ou molecular. Por mais importante e tão presente na nossa sociedade que esteja o citológico, e aí eu falo isso com muito orgulho, porque minha mãe é especialista desse exame,
e atua nisso há mais de 25 anos, eu acho que mais de 30. Mas o diagnóstico molecular, ele vai muito além, porque a gente não está olhando para uma lesão celular, né? A gente está olhando, às vezes, para um diagnóstico que prediz uma lesão em 5 ou 10 anos antes que ela aconteça. Porque a gente vai pesquisar material genético do vírus, né? E o potencial que esse vírus tem de causar um mal à mulher. Doutora, é por aí mesmo? Ou melhor, doutoras, né? É por aí mesmo? A minha fala é coerente? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nisso tudo? Sim, é bastante coerente. E, assim, esse diagnóstico molecular que vai ser implementado agora, né? Que ainda vai ter um período aí para adequação, é fantástico. Já é algo que já é praticado em outros países. Sim. E que teve uma resposta muito boa, uma resposta excelente, porque a gente sabe que mais de 90% dos cânceres de colo uterino, das neoplasias de colo uterino, são ocasionadas principalmente pelos tipos oncogênicos 16 e 18. Perfeito. E aí essa pesquisa molecular, ela veio para mostrar para a gente, pronto, essa paciente, ela tem o teste molecular positivo, então essa paciente merece um olhar diferenciado. E o que é que acontece com a citologia hoje? Ah, mas essa citologia de hoje não já tem uma frequência que seria legal? É legal, só que a citologia, ela ainda é algo que inibe muito as pacientes. E a frequência da citologia ainda é algo que é um pouco limitante, né, para esses diagnósticos. E também não é tão específico para chamar a nossa atenção num primeiro momento. Então, assim, o teste molecular, ele chama a nossa atenção antes mesmo de tornar-se uma lesão que a gente precisa ali tratar naquele momento. É diferente da citologia. A citologia, ela não vai deixar de existir. Ela ainda tem sua importância e vai continuar existindo. Inclusive, quando o teste der positivo, a gente tem que prosseguir com essa investigação, mas ela só vai detectar quando algo já está evoluindo. Então, o teste hoje mudou um pouquinho, né? Como vai ser esse rastreio, não sei se cabe aqui falar como vai ser o rastreio a partir de agora. Fica à vontade, a senhora que sabe. Antes, né, a gente tinha que fazer, a partir dos 25 anos, vida sexual ativa, teria que fazer uma coleta de citologia anual, 2 consecutivas normais, passaria a fazer coleta de citologia a cada 3 anos, né? Hoje, o que é que mudou? A paciente, a partir dos 25 anos, com vida sexual ativa, passa a fazer o teste molecular. Se ele for negativo, só vai repetir a cada 5 anos, certo? A partir do momento que ele der positivo, se for positivo para os tipos 16 e 18, que são os principais causadores de câncer de colo uterino, e eu estou falando câncer de colo uterino, mas câncer de vulva, câncer de vagina, câncer anal, garganta, certo? Né? Câncer de garganta, do trato respiratório. Então, realmente está relacionado a vários tipos de câncer. E aí, se der positivo para 16 e 18, essa paciente tem que ir direto para uma colposcopia, ou se for positivo para outros tipos oncogênicos, né, que não seja 16 e 18, essa paciente deve ir para uma citologia. E se a citologia der alterada, ir para a colposcopia. Então, mudou nesse sentido. O que mudou foi isso. A citologia não vai deixar de existir, mas a gente vai antecipar o diagnóstico. O olhar daquela paciente para aquela paciente vai ser diferenciado. E isso faz toda a diferença, porque é diferente de você dizer para a paciente fazer uma citologia todo ano e estar dando normal todos os anos e ela relaxa. Quando a gente tem um HPV positivo, um diagnóstico molecular de positivo, principalmente para 16 e 18, essa paciente já está em alerta. Sim. Ela já tem um olhar, além do olhar do profissional, a paciente tem outro olhar. Ela vai se preocupar, certo? Lógico, isso vai ser comunicado para a paciente sobre os riscos, ela tem que entender tudo para ela poder dar a real importância para aquele resultado. Então, assim, isso vai ser fantástico no momento que realmente a gente prosseguir com esse novo protocolo.
certo? Vai ser legal. Tem 2 pontos aí interessantes. Quando você falou da citologia, eu tenho que valorizar isso aqui, certo? Eu estou no mercado. Eu já fui profissional de bancada durante 10 anos para fazer hemograma. Eu sou pós-graduado em hematologia. Minha mãe é pós-graduada na parte de citologia. E é um exame, doutora, manual operador. Sim. Precisa de um olhar muito experiente. Sim. E precisa de um processo pré-analítico que vai desde a coleta médica, Sim. certo? Até a rotina de preparação de lâmina, entendeu? Corantes que são utilizados, entendeu? Depois cai na mão do profissional que não tem que estar preocupado em ler alto volume de lâmina. Tem que ler de forma consciente, de maneira controlada o volume, porque o olhar cansa, para que ele possa rastrear essa lâmina toda. Então, tem esses aspectos laboratoriais que tem que ser valorizados. Sim. Ah, porque faço citologia com A, B, C ou D. Procure, e aí, obviamente, procure o LAMIC. Eu sempre vou falar isso aqui, procure o LAMIC. Certo? Tenho muito orgulho de ter minha mãe à frente desse serviço. Mas, acima de tudo, pelos valores que foram sempre colocados dentro da rotina de citologia no Grupo LAMIC, entendeu? Para que a gente entregue exatamente através de uma leitura microscópica, ou seja, que depende de um operador, a qualidade que se espera precisar. É bem diferente da biologia molecular. Sim. Certo? A biologia molecular, você tem um processo de qualidade, mas envolve técnica, automação, entendeu? Se você respeita todas essas etapas, você vai ter qualidade. Certo? E aí eu tenho orgulho também, porque quem apresentou o diagnóstico molecular para uma genotipagem de HPV de alto risco aqui, né, realizado aqui na nossa região do Cariri, também foi o LAMIC. Então, assim, isso é muito gratificante para a gente. E o outro ponto em cima disso tudo que você falou, a gente não tem como não ressaltar. Olha, a melhor forma de prevenir tudo isso aqui, 16 e 18. Vacinação. Gardasil, nonavalente. Quando era só a quadrivalente, já estava o 16 e 18. Então, ele está lá, ó, fortemente para aumentar a prevenção e diminuir a incidência, certo, desse tipo de HPV na sociedade. E aí, hoje a Gardasil nonavalente protege contra os 2 subtipos da mesma forma, né? E amplia isso para mais outros 7 subtipos. Então, acho que a gente tem que falar sempre sobre isso. E aí eu vou finalizar, sabe, dizendo o quê? Você disse, não sei se cabia aqui falar. Você nem imagina, isso aqui vai dar um short, um corte excelente para a gente jogar nas redes sociais para o pessoal consumir esse conteúdo, essa explicação maravilhosa que você acabou de dar aqui. Maravilhosa. Entendeu? Então, muito obrigado por ter dito assim, não sei se cabe. Cabe sim. Me interrompe e fale. Eu gostaria só de fazer uma observação rápida, né? Porque Lorena já falou maravilhosamente bem sobre o exame, mas eu acho que o importante também é o impacto do resultado. Sim. Porque muitas das mulheres fazem citologia e vão ao ginecologista fazer citologia e não tem nem noção de para que serve aquele exame. Na realidade, várias mulheres deixam de fazer exatamente por pensar que a citologia é para ver uma vulvaginite, uma secreção vaginal anormal e não entende que aquilo ali é um rastreio universal para câncer do colo do útero. Perfeito. E aí, quando você chama a atenção de um teste molecular, onde se pesquisa um vírus, e você consegue passar para ela que aquele vírus é o responsável pela grandíssima maioria dos cânceres de colo do útero e ela o porta, você transfere uma responsabilidade para a paciente também. E eu acho que isso é uma maneira de esclarecer e educar. Então, eu vejo essa mudança com muito bons olhos também por isso, para elas entenderem o que é que está sendo buscado e qual é o impacto daquela busca na saúde dela, da saúde reprodutiva e na saúde ginecológica global, né, em geral. Fantástico. Eu fico super feliz, porque a gente acabou falando sobre os principais exames que o laboratório LAMIC vai estar disponibilizando. E eu tenho certeza que a Vitalida vai trabalhar fortemente também no mês de outubro, sim, com as suas ações, entendeu, de campanha de prevenção, tá bom, em torno do HPV. Sim, eu gostaria até de frisar, né, que para as pacientes, é evidente que a gente fala de saúde ginecológica todos os dias, né? Na realidade, isso é uma coisa que acontece todos os dias durante os 365 dias, mas o Outubro Rosa ele é muito valioso porque ele serve para chamar as pacientes. Às vezes é um momento de você dizer, meu Deus, como foi que eu fiz meu exame? Né? Meu Deus, eu preciso fazer, é muito importante avaliar a mama, né? Nós estamos a câncer de mama é o principal câncer ginecológico. Então, para as pacientes vitálidas, aguardem, o mês de outubro vai vir com muitas novidades, garanto a vocês. Não deixem de marcar o momento, né, a consulta, o seu momento de autocuidado, aquele período do ano que você dá uma pausa para ir ali, numa tarde, cuidar de você, porque eu costumo dizer que nosso corpo é nosso templo, então essa pausa, ela é obrigatória,
na correria do dia a dia, eu gosto muito da ideia do Outubro Rosa, porque ele remete a autocuidado e tem muita gente que passa o resto do ano sem lembrar que precisa. E aí estamos esperando vocês na Clínica Vitálida, com várias novidades e, enfim, pacotes. Não deixem de ir, não deixem de pausar e se cuidar, e aproveitar esse momento. E muitas mulheres aproveitam esse período para poder fazer seus exames de rotina, tanto no laboratório quanto na própria clínica, né? Porque sabe que tem pacotes especiais. Então, assim, vão lá, marquem, agendem, porque, assim, é um momento muito interessante, muito legal para você fazer seus exames. Se priorizar, né? Exato. E cabe todas as áreas aqui, né? Porque, assim, se a gente for ampliar o mês de outubro para a saúde da mulher como um todo, a gente também vai falar que essa pessoa fazendo, buscando a nutricionista da Vitálida, tá entendendo? Sempre. Com certeza também tem um ganho de qualidade de vida absurdo. Sim. Né? Sem sombra de dúvida. Então, perfeito. Aí, olha bem. Aí a gente vai construindo o episódio e chega numa coisa que você falou há pouco e eu sei que seus olhos brilham. Já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento e aí vai ser super bacana, porque eu vou linkar aqui saúde reprodutiva, fertilidade, obstetrícia, nutrição. Sim. E depois a gente fecha com uma falinha sobre vacina também. Ótimo. Certo? Então, doutora Isabela, eu diria o seguinte, agora é um momento seu, entendeu? Eu sei que a rotina laboratorial, você já falou aqui, né? A importância de um painel de IST, certo? Para verificar uma possível infertilidade, por exemplo. E a gente sabe que um FSH, um antimuleriano, entendeu? O próprio ciclo hormonal, ele está dentro de sua rotina. A gente acompanha isso nas suas pacientes. Então, vamos falar um pouco sobre fertilidade? Para depois a gente entrar na obstetrícia, entendeu? E contemplar tudo isso, obviamente, com a Natália também, fazendo parte desse processo, que a gente sabe que está sempre ali na questão da saúde reprodutiva e da obstetrícia da mesma forma. Durante todo o período gestacional, não é isso? Sim. Na realidade, isso é uma paixão que não é só minha, é dela também. Somos duas apaixonadas pela reprodução humana, né? Somos duas especialistas na área de medicina reprodutiva, trazendo medicina reprodutiva para o interior do estado, com muito orgulho, né? E, na realidade, o que eu queria... Com muito carinho, né? Com muito amor, né? O que eu gostaria de deixar, assim, como mensagem principal, quando a gente linka rotina laboratorial e fertilidade feminina, né? A gente está vivendo um verdadeiro boom do número de casos de infertilidade mundial. Nós sabemos que infertilidade é uma doença de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde considera que 1 a cada 6 adultos é infértil no mundo. Então, é muita gente que não sabe ainda que porta o problema. E eu acho que tem que haver uma constante educação, inclusive no meio médico, para entender que o potencial reprodutivo da mulher ele é finito. Né? Nós nascemos com todos os nossos óvulos, temos em média 2 milhões de óvulos ao nascimento. Quando nós vamos menstruar pela primeira vez, que é o período chamado menarque, a primeira menstruação, nós temos 400 mil óvulos e aí nós perdemos em torno de 1.000 óvulos por mês. Essa mulher vai ter cerca de 400 ciclos menstruais ao longo da vida. E o que precisa deixar definido aqui, a gente tem que entender é que a idade da mulher é o principal fator de infertilidade. E essa queda no potencial reprodutivo, ela pode ser avaliada através de exames laboratoriais, que a gente trabalha muito em cima disso, né, Lorena? Que é a realização principalmente do hormônio antimileriano. Então, ginecologista, clínico geral, tem que estar toda hora pensando e tem que estar toda hora trabalhando essa ideia na mulher, para a mulher, né? A gente precisa constantemente perguntar a essa mulher o que é que ela planeja de futuro reprodutivo. A paciente chegou aos 28 anos, é obrigação do ginecologista perguntar quando é que ela quer engravidar. Por quê? Porque a partir de uma pergunta muito simples, a gente consegue entender e linkar e ofertar para essa mulher um exame importantíssimo que é o hormônio antimileriano. A partir daquilo ali, a gente vai entender se a reserva dela é compatível ou não com a idade. E deixar ela tranquila ou não. Porque se eu faço uma dosagem de um AMH e o AMH está normal para aquela idade, eu vou dizer, filha, por mais que tu não queira engravidar agora, a tua reserva é normal, tu não tem nenhuma doença de base, vamos acompanhar. Vamos acompanhar, vamos tornar esse exame mais rotineiro, vamos agregar esse exame à prática da ginecologia geral e não só da medicina reprodutiva.
a gente precisa muito trabalhar isso. Esse final de semana, agora em Fortaleza, nós fazemos parte de um grupo, de uma plataforma de ensino médico em reprodução assistida, que é o First Mind, e nós promovemos um curso que foi lindo e riquíssimo para ginecologistas em geral, aprimorar a sua área de atuação na medicina reprodutiva, entender mais sobre reprodução humana e medicina reprodutiva, porque realmente nós saímos de nossa formação básica da residência de ginecologia sem entender nada de reprodução, nem o nome das medicações de uso corriqueiro e trivial a gente tem contato durante a formação de residência médica. E imagina quem nunca passou pela ginecologia. Imagina outras especialidades. Então, a gente precisa trabalhar essa política preventiva em cima de algo que é valiosíssimo, que é o potencial reprodutivo da mulher. Por exemplo, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele é importante? Mas quando o FSH vai alterar, já foi, gente. Se eu pego uma paciente com FSH alto, já foi. Você já perdeu a oportunidade de fazer uma orientação reprodutiva adequada para ela. Porque o FSH é um marcador de reserva, mas ele vai se alterar tardiamente. Então, eu costumo dizer que eu fico muito triste quando a gente encontra uma mulher em falência ovariana, em insuficiência ovariana prematura. Uma mulher jovem, antes dos 40 anos, que entrou na menopausa precoce, a gente já não usa mais nesse termo, que entrou em insuficiência ovariana prematura e que aquilo poderia ter sido prevenido se a gente solicitar rotineiramente o hormônio antimileriano. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque também tem aquela história de solicitar exames demais. Mas, assim, um planejamento reprodutivo é direito de toda mulher. Acho que você falou uma palavra muito importante. Planejamento. É, né? O planejamento reprodutivo. Porque quem não... Assim, tem mulheres que não querem conceber. Mas uma coisa é você não conceber porque você não quer. Não quer, exato. Outra coisa é você não conseguir porque você não pode. Isso. É totalmente diferente. E aí, a gente tem trabalhado muito em cima disso, inclusive nesse curso que foi lindo, foi o Desvendando a Reprodução. Nós tivemos vários ginecologistas e eu tenho certeza que todos que estavam presentes não saíram a mesma pessoa. Saíram um ginecologista completamente diferente, com outro olhar para a medicina reprodutiva. E eu costumo dizer que um planejamento reprodutivo é de direito de toda mulher. Não é um direito da mulher. E isso começa por uma boa conversa e uma solicitação do hormônio antimileriano. Eu acho que é crucial. Mas faz lá no LAMIC, né? Lógico. Quem me conhece sabe que eu adoro a MH, né? E vai direto pro LAMIC. E me chamou muita atenção esses dias. Obviamente, né? A paciente era uma conhecida. E ela já ligou assim, porque o meu antimileriano deu 0,7. Eu disse, você já levou pro médico? Você já foi fazer ultrassom? Tá entendendo? Eu sei, porque não é só o antimileriano, né? Mas... Claramente, era uma paciente jovem, entendeu? E olha o resultado do antimileriano dela. Eu vou dar só um exemplo bem básico. E aí, para completar, viu? Desculpa. O FSH dela era 100% normal ainda. Sim, né? ainda. Quando você disse, quando chegar a alterar o FSH... Já não tem mais o que ser feito. Assim, o caso dela é exatamente o contrário, né? O antimileriano já estava dando sinais muito claros ali. Na realidade, o antimileriano dela assim, eu fico preocupada porque ela vai escutar. Mas um antimileriano de 0,7 é muito baixo para qualquer idade. Pelos critérios de Bolonha, assim, a grosso modo, um AMH abaixo de 1,1 já é baixo, imagina o 0,7. Perfeito. E aí você tem que correlacionar com a idade da paciente. Porque um AMH de 0,7, por exemplo, em 30 anos, gente, é muito baixo, né? E aí, só para ilustrar, porque eu gosto muito de comparações e de historinhas, né? Eu acho importante ilustração, porque, de novo, assim, esse é o propósito do LAMICast. Sim. A gente entrega conhecimento. E, às vezes, algumas informações técnicas que ilustram isso tudo fazem com que quem estiver assistindo compreenda muito bem isso. Porque, certo? Às vezes é aquela história... Você trouxe isso daqui, uma fala, e eu acho que o que você falou no instante, vocês estão construindo através, certo, desse processo de educação continuada, uma mudança de mentalidade. Sim. Porque para o paciente chegar para médica especialista em reprodução... O MH dela já está alterado. E assim, ela passou por outros ginecologistas. Sim. Né? E aí, se esses profissionais não estão preocupados com isso, provavelmente vai chegar em algum momento, às vezes, que pode ser tarde, né? E o que eu costumo dizer para o colega ginecologista é que, quando a paciente questionar sobre o planejamento reprodutivo e ela descobrir um AMH muito baixo, ela vai procurar ele para saber por que ela não foi adequadamente orientada.
tá? Então, isso também é muito perigoso. E aí eu gosto muito das historinhas, porque, querendo ou não, alguém se identifica com aquela história. No Instagram eu faço muito isso, eu divido muitas histórias. E só para vocês terem uma ideia, esse final de semana, uma paciente minha foi para fertilização in vitro, 28 anos, por um motivo X. Ela tem um AMH de 0,6, a gente estimulou, eu fiz o processo de estimulação ovariana e ela não teve nenhum óvulo coletado. Então, isso, assim, imagina para uma mulher de 28 anos que não tem filho, que foi descoberto, não fazia nem ideia que existia teste de reserva, chegou a Vitálida e me procurou por uma outra questão, descobriu uma baixa reserva, passou por um processo de fertilização in vitro e não conseguiu um óvulo sequer para a gente tentar fertilizar com o espermatozoide do marido. Então, assim, é um sonho que foi ceifado, né? Assim, a gente vai ter que procurar estratégias, banco de óvulo, por exemplo, é uma excelente opção, mas é uma paciente que tem uma reserva muito baixa e hoje em dia é impressionante. Aí, com certeza, entra a epigenética, fatores ambientais, alimentação, estresse, poluição. Nós temos observado cada vez mais uma diminuição abrupta da reserva ovariana das mulheres. Seja por doenças autoimunes, aí sempre a gente pede um TSH e um anti-TPO. Tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, está muito associada à baixa reserva ovariana, e então uma coisa vai puxando a outra. Mas se tem algo que eu gostaria de deixar assim como um ponto principal dessa conversa hoje, é solicitar mais AMH. O ginecologista precisa solicitar mais hormônio antimileriano. Vamos fazer um short e corte sobre isso aí, viu? Vamos. E eu impulsionar isso nas redes sociais. Por favor, né? É um favor que a gente faz à sociedade. Eu queria abrir Exato. um parêntese para isso. E vou até falar aqui direto para elas, né? Mulheres, né? Essa conversa aqui foi muito importante. Em relação ao que eu quero falar. Porque algumas vezes elas chegaram para mim e perguntaram assim, eu não queria ir para um especialista em reprodução, porque eu já vou ter que logo, vou ser estimulada a fazer a fertilização. E não alimentem isso na cabeça de vocês. Por quê? Procurar um especialista em reprodução vai ter justamente esse olhar a mais que a doutora Isabela e a doutora Lorena acabaram de falar. Então, muitas vezes, não perder tempo, realmente ter um cuidado a mais. Não é que o profissional em si, ele vai querer estimular você, mas ele vai ajudar você de toda forma a ir por um caminho mais natural, em tentativas naturais, né? Mas te ajudando sem fazer com que essa paciente ela perca tempo. E eu acho isso tão importante falar aqui, porque às vezes elas acham isso, né? Elas não têm essa noção na cabecinha dela. E não é bem assim. Então, é algo que realmente o profissional ele pode te ajudar, mesmo se é algo que você vá pensar que seja lá na frente, né? Mas a gente não pode perder tempo. A gente realmente tem que ter um olhar para todos os detalhes, para realmente ajudar e já orientar essa mulher desde cedo, né? Não quer agora, quer com quantos anos, mas o que é que a gente pode fazer? Eu vou te dar aqui as opções que você pode fazer já para prevenir, já para lá na frente não ter problema. Então, buscar as meninas, né, lá na Vitada, com essa realmente especialidade, vai ter esse olhar diferenciado. E entender também que o hormônio antimileriano, na verdade, ele não dá o diagnóstico de infertilidade, sim, mas ele levanta o nosso olhar para aquela paciente em relação a alguma dificuldade que ela possa ter no futuro, ao planejamento dela. E assim, eu gosto muito de uma frase, que na verdade é uma frase de um investidor muito conhecido, né, o Warren Buffett, que ele fala, o risco vem, isso é dentro de uma frase voltada para a questão de investimento, mas vai muito nessa questão da fertilidade. O risco vem de não saber o que está fazendo. Perfeito. E a verdade é essa. Se você for às cegas e vier com todas aquelas crenças antigas, né, que fala, relaxa que vai acontecer. Isso. Ou, enquanto eu não entrar na menopausa, eu posso engravidar, né? Às vezes as pacientes relaxam de uma forma que, assim, deveria ser chamada a atenção dela para aquilo. Perfeito. E tem que entender, tem que ler, tem que estudar, tem que compreender o próprio corpo, entender como funciona. Também há aquela questão de que hoje as mulheres, elas querem conquistar o seu trabalho, né? Ter as suas conquistas profissionais,
os relacionamentos hoje acontecem mais tardiamente. Então, assim, é planejamento. Ah, mas o que é que eu posso fazer? Eu vou dosar o meu hormônio antimileriano, mas eu não tenho nem perspectiva, porque eu não tenho nenhum parceiro. Então, para que eu vou ver isso agora? A gente sabe que tem tratamentos voltados para isso. Então, aquela paciente que chega lá aos 30 anos, não tem nenhum relacionamento, vai avaliar hormônio antimileriano, já está abaixo do que seria considerado normal para a idade dela. E ela não tem perspectiva de um relacionamento naquele momento, existe o congelamento de óvulos. Inclusive, já certo? Acompanhei mulheres já para esse processo, muitas, né? Então, assim, hoje nós temos saídas, né, que possam contemplar essas mulheres nessas situações. Não só essas mulheres, mas também aquelas que querem realmente postergar a maternidade. Então, ou aquelas que têm dúvidas, a gente muda. Tem paciente que chega para mim e diz, poxa, a laqueadura hoje é permitida a partir dos 21 anos. E é direito da mulher, ótimo, ela pode optar por isso. Mas sempre no aconselhamento, a gente tem que dizer, gente, aos 21, 22 anos, cedo, né? A gente tem uma mentalidade que aos 30 pode não pensar da mesma forma. Geralmente não vai pensar, né? Exatamente. Então, aquela mulher aos 30 e poucos anos que diz, eu não tenho filhos, mas eu não quero ter. Então, eu nem vou me preocupar com isso. Ela pode mudar essa perspectiva dela. E, então, é ter opções. Sim. E isso tem que ser sempre conversado. Quando ela entra no consultório ginecológico, uma das perguntas que a gente deve fazer na nossa anamnese é: você pretende engravidar? Quando você pretende engravidar? E quantos filhos você quer ter? Por exemplo, chega uma mulher aos 35 anos dizendo que quer ter 3 filhos. Então, assim, você já vai ter outro planejamento para ela, vai conversar com ela sobre isso. E, assim, é diferente de uma paciente que chega aos 25, 26 anos dizendo isso. E você já vai alertá-la sobre a questão da idade. Então, aos 35, muito provavelmente, eu não vou ter mais tanto tempo, essa paciente não vai ter mais tanto tempo para chegar aos 3 filhos. Pode até chegar aos 3 filhos, mas a idade pode ser um fator limitante importante dela. Então, ela tem que ter opções para tomar as decisões. E falando também da questão do antimileriano, quando você avalia o antimileriano, às vezes, isoladamente, em um ano, pode não te dar tanta informação, mas quando você avalia o antimileriano de forma seriada, que vai avaliar no outro ano, e você percebe uma queda acentuada do antimileriano, isso chama a atenção, não só para a questão da queda da reserva ovariana rápida, mas também para o questionamento sobre o porquê daquilo. Então, existem diversas patologias, como a doutora Isabela falou, sobre a questão doenças autoimunes, pacientes com endometriose, pacientes que fizeram alguma cirurgia pélvica, que teve alguma manipulação ovariana, pacientes que têm, por exemplo, o síndrome do X frágil, que muitas vezes é uma doença genética que pode levar a uma queda da reserva ovariana mais cedo, a paciente entra em insuficiência ovariana mais cedo. Então, o fato de você perguntar a idade que a mãe da paciente entrou na menopausa, isso é muito importante, porque chama a atenção para fator genético. Pacientes que já tiveram câncer de mama, por exemplo, a mutação do BRCA1, BRCA2 está relacionada a uma queda mais acentuada do hormônio antimileriano. Então, a queda do hormônio antimileriano abre um leque de opções para a gente para pesquisa de outras patologias. Perfeito. Então, é algo que eu sei que batem muito na tecla na questão de que o antimileriano não é um hormônio mandatório, porque ele não dita para a gente se a paciente é fértil ou infértil, mas ele é sim uma ferramenta importante para abrir nossos olhos para aquela paciente que possa ter alguma patologia que possa prejudicar a fertilidade dela. Perfeito. Perfeito. Olha só, de novo, né? Tu fala aí em vários momentos, tu trouxe novamente a rotina laboratorial, complementando todo esse processo. Né? X frágil, tá entendendo? BRCA1, BRCA2. Cariótipo. Cariótipo.
E eu gostaria de aproveitar o que a Natália falou, tá? Para pontuar bem rápido, porque fica no senso comum que parece que o especialista em reprodução humana só faz fertilização in vitro, né? E não, gente, o especialista em medicina reprodutiva é responsável por melhorar o seu padrão reprodutivo e lhe auxiliar nos tratamentos, que pode, muitas vezes, ser um tratamento de baixa complexidade. Se às vezes a paciente ela não está nem ovulando, ela acha que está tentando engravidar, mas ela tem uma amenorreia, uma oligomenorreia, um ciclo menstrual irregular por alguma outra patologia, aí cabem vários exames para fazer diagnóstico, mas o profissional em medicina reprodutiva, ele não só faz fertilização in vitro, então isso aí precisa ser dito, porque parece que ainda está muito no inconsciente popular que a gente só faz isso. E na realidade, não, muitas pacientes, elas vão conseguir o objetivo final, que é um bebê em casa, através de tratamentos de baixa complexidade. Às vezes um coito programado, às vezes uma orientação de uma janela de fertilidade, ela entender o período fértil, entender aquele período onde ela está mais susceptível de repente a engravidar, isso também faz parte da atuação do especialista em medicina reprodutiva. Então, eu achei isso, fala assim, incrível, Natália, porque a gente precisa trabalhar isso. Na realidade, nos grandes centros, as pessoas ainda pensam isso, né? Então, a gente precisa trabalhar no inconsciente popular mesmo, que o especialista em medicina reprodutiva vai te acompanhar durante toda a tua trajetória, independente do tratamento que venha a ser proposto. E não é só tratamento de alta complexidade, voltar a dizer, tem muito tratamento de baixa que vai ser o suficiente para fazer você engravidar. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Aí é aquela história, né? Falamos agora, então, de saúde reprodutiva, fertilidade, mas a gente entende o seguinte, essa mulher engravidou. Que bom. Que bom, exatamente. Nossa, e aí, beta. lá novamente está presente o LAMIC, a rotina laboratorial com beta-HCG quantitativo, por favor, né? Reagente. Né? Beta-HCG quantitativo reagente, gestação, e essa gestação dividida por trimestres, correto? Sim, perfeito. Provavelmente a gente tem aqui mais uma vez a obstetrícia, a nutrição e a rotina laboratorial falando fortemente durante esse período, correto? Perfeito. Então eu queria escutar um pouco sobre isso. A gente vai se aproximando do final do episódio, mas 2 momentos que eu acho que é fundamental a gente contemplar. Essa questão da obstetrícia, certo? Essa gestação, e trazer também a importância para essa gestante da prevenção de algumas patologias através de vacinação. Como, por exemplo, a vacina do DTPA, a vacina contra o vírus da influenza, vacinas mais recentes, como a Abriso, né, contra o vírus sincicial respiratório, tá bom? E a gente chegou a comentar já aqui, né, o anti-HBS ali está ali para dosar, certo? Imunidade, entendeu? Contra o vírus da hepatite B, mas de toda forma, vacina contra o vírus da hepatite B, correto? O que é que as doutoras, o que é que você, Natália, tem para falar para a gente sobre esse período aí da gestação? Bom, Então. eu vou ser bem breve, né? Eu sou apaixonada pela obstetrícia, mas não é minha área de atuação. Não atuo mais na obstetrícia tem 6 anos. Mas assim, não basta um beta positivo. Nós queremos um bebê em casa. E para isso, a assistência pré-natal de qualidade é crucial. E uma assistência pré-natal de qualidade, ela inicia-se com um bom pré-natal. Então, durante o pré-natal, são realizados vários exames laboratoriais, sorologias, entender como é que essa paciente está, vários exames que vão além do que é preconizado como trivial. Essa paciente precisa passar por uma avaliação nutricional, aí a nutricionista ela tem que estar de mãos dadas, tem que andar de mãos dadas conosco. Mas o que eu queria deixar como mensagem é que, para que a gente atinja o tão sonhado bebê em casa, é necessário que seja feito um pré-natal de qualidade e, para isso, vão ser necessários a solicitação de vários exames durante os 3 trimestres da gestação. Muitas vezes a gente acaba extrapolando e precisa avaliar de uma maneira muito mais próxima. Sim. Um hipotiroidismo, por exemplo, que é descoberto na gravidez e requer tratamento, a gente vai acabar avaliando essa mulher mensalmente, com hormônios laboratoriais, um TSH, um T4 livre até fazer ajuste de dose, né? Então, a rotina laboratorial, ela é crucial. E aí eu passo as palavras para minha obstetra. Ela fez meu pré-natal junto com a amiga, a doutora Débora, meu parto, então é minha obstetra também, né? A obstetrícia, eu sou fascinada de verdade. E assim,
Na verdade, eu costumo dizer que o pré-natal, ele começa antes da gravidez. Sim, né? Então, assim, a gente, antes da paciente engravidar, lógico, se for aquela paciente que faz exames rotineiros, anualmente, muito provavelmente ela vai estar lá com os exames em dia e tudo, mas nem todo mundo é assim. Existem alguns cuidados que a gente pode ter antes mesmo da paciente engravidar. Um deles, Dr. Leonardo falou sobre a questão das vacinas. Então, assim, a gente fala muito sobre as vacinas que a gente deve fazer no período gestacional. E aquelas que a gente deve fazer antes, para ter um cuidado no período gestacional. Então, até mesmo as que são feitas durante o período gestacional, algumas podem ser começadas antes. Né? Eu não estou falando, lógico, do caso da DTPA, eu não estou falando, lógico, da Abrisvo, porque elas devem ser feitas durante o período gestacional, em período determinado, mas eu estou falando de uma vacina para hepatite B, sim. Eu estou falando de uma vacina para rubéola, certo? Sim. Que a gente tem a vacinação para rubéola. A rubéola, se a paciente adquire no período gestacional, isso pode trazer sequelas graves para o bebê. Certo? A gente não tem vacina para toxoplasmose, a gente não tem vacina para citomegalovírus, mas durante o planejamento daquela paciente que vai gestar, uma das coisas que a gente aborda é o calendário vacinal dela. E ela estar imune a uma patologia que pode trazer sequelas graves ao bebê é importante também. Eu não posso fazer durante a gestação, mas eu posso fazer antes e me programar para isso. Então, aquela paciente que vem, eu quero engravidar, e eu quero saber se está tudo bem comigo, um dos exames que a gente pede, lógico, são as sorologias também. Né? A gente avalia, lógico, o anti-HBS também, para saber se aquela paciente teve uma resposta imune à hepatite B, né? Se ela fez a vacina corretamente, se ela tem alguma resposta imune à hepatite B. Se não, a gente já pode iniciar antes mesmo dela gestar. Então, um bom pré-natal, ele começa antes. O que precisa de suplementação? A gente sabe hoje que a vitamina D, a vitamina B12... Não é só mais o ácido fólico. O perfil eu ia não falar é que eu só escuto muito fólico. Natália falar isso, né? Assim, preparar essa paciente para a gestação, né? Sim, com certeza. A paciente, por exemplo, que chega no período gestacional já anêmica, a gente sabe que durante a gestação ela sofre uma hemodiluição, o sangue dela ele vai ficar mais diluído, ela vai ter uma queda da ferritina, ela vai ter uma queda do ferro sérico, naturalmente. Se ela já inicia esse processo com um perfil já de anemia importante, isso vai ser determinante para a qualidade da gestação dela. Com certeza. Isso vai interferir no desenvolvimento, né, do bebê? Totalmente. E interferindo no desenvolvimento fetal, interfere, lógico, nas condutas obstétricas. Aumenta o risco de prematuridade, aumenta o risco de complicação, tanto para a mãe quanto para o bebê no pós-parto, certo? Então, tanto durante a gestação como no pós-parto. Então, a questão das vacinas, super importante. Hoje, a gente já tem a Abrisvo, né? Graças a Deus. A gente vive num constante surto, né, de bronquiolite. A Abrisvo vem aí para tentar amenizar isso. Lógico que os cuidados do recém-nascido, eles devem se manter, mas a gente tem uma resposta muito boa, salva vidas, né? Então, a Abrisvo deve ser feita durante o período gestacional, né? Já no 3º trimestre. Perfeito. Pensando da mesma forma, a DTPA também, a DTPA acima de 20 semanas, mas até de protocolo vem falando preferencialmente após a 27ª semana, perfeito, porque a gente sabe que são vacinas que vão fazer com que a gente tenha uma produção de imunoglobulina que vai estar lá circulante, não de forma definitiva, mas essas imunoglobulinas vão ser passadas para o bebê. Por isso que tem que ser feito num determinado momento da gestação, porque a gente tem que ter um nível bom de imunoglobulina para passar para o bebê ao nascimento, para que ele tenha a proteção naqueles primeiros meses de vida. Então, o vírus, a vacina da influenza também, eu escuto muito as pacientes dizerem: ai, doutora, eu apliquei a vacina da gripe e eu fiquei gripada, não adiantou nada. Não fica. Não fica. Vacina contra o vírus da influenza é uma vacina de vírus inativado. De forma alguma. Certo? Então, assim, você vai ter uma reação provocada sintomática, mas
Isso. Você não gripa, você não pegou o Existe uma vírus. explicação muito clara para isso. As pacientes, elas fazem a vacina da gripe e elas gripam logo em seguida, porque a vacina da gripe é ofertada justamente no período que a gente está em exatamente. surto de gripe. Isso. Então, ela gripou, não foi pela vacina. Eu vou Ela até além, viu? gripar, né? Eu vou Ela até além, viu, ficou- Lorena? Hoje, e aí, de novo, a biologia molecular tem mostrado isso fortemente pra gente, né? Eu tenho dito que os surtos gripais não se encerram mais. Não. Se vocês observarem, você tem o RSV presente na sociedade de maneira muito forte hoje em dia. No caso por exemplo, que para provocar bronquiolite, que você vai aí proteger a gestante e indiretamente o feto, quer dizer, o bebê, né? Com a Brisvo. Para o idoso tem a Arexvy, porque a gente está falando de saúde da mulher. Então, a mulher 60 mais, ela toma Arexvy. Sim. Sim. Entendeu? Tem a Beyfortus para a criança recém-nascida, né? E todos os outros vírus. Rinovírus está aí, metapneumovírus está aí, certo? Adenovírus está aí, influenza tipo A, influenza tipo B. É impressionante. Antigamente a gente via isso acontecer mesmo. Essa Assim, sazonalidade, né? é fato. A sazonalidade do vírus da influenza tem um período maior ali naquele período ali do início do ano. E você tomou a vacina, nem desenvolveu a imunidade, você está gripado. Sim. Coincidências acontecem. Sim. Sim. Mas a grande verdade hoje em dia é que você tem um risco muito grande de pegar um vírus da influenza, um vírus do Covid, vírus SARS-CoV-2, volta a dizer, um adenovírus ou qualquer outro, durante todo o período do ano. Então, os ciclos, na minha opinião, que trabalham diretamente com esse diagnóstico, não se encerram mais, entendeu? Sim, com Sim. certeza. E assim, elas vêm com esse questionamento, mas eu gripei mesmo assim. Mas existem inúmeros vírus. E a vacina da influenza, na verdade, ela está ali para proteger você contra formas graves da doença. Né? Isso. Então, assim, é importantíssimo não ter esse receio de fazer a vacinação, que realmente houve um impacto, acredito que todo mundo lembre de uma época que a gente teve muita H1N1 Sim. em gestante, Sim. e que a gente teve formas gravíssimas. Sim. Então, assim, foi um período bem difícil. E hoje a gente tem um certo controle. Então, que bom que tocou nessa questão das vacinas. E continuando, pré-natal, né? Óbvio, quando a paciente engravida, que a gente começa com o beta-HCG, que o beta-HCG, ele fala muita coisa pra gente. A paciente, às vezes, acha que aquele quantitativo é para dizer quantas semanas a paciente está. Lógico né? que tem uma estimativa, mas entre muitos intervalos, então não tem como ter uma estimativa fiel. Ele é para a gente identificar se existe também alguma patologia que possa estar relacionada àquilo. A gente sabe que existem algumas situações que podem fazer com que o beta eleve demais, né? Por exemplo, na molidatiforme. A gente pode ver situações que o beta não está sobe, né? subindo satisfatoriamente, como a gente pensa numa gravidez tubária. Perfeito. E a gente pode ter aquela situação de um abortamento que a ultrassom naquele primeiro momento não diz muita coisa, mas o beta quantitativo seriado vai dizer pra gente a resposta. Então, a gente começa pelo beta, mas o beta não é só aquilo. O beta, ele diz muita coisa na obstetrícia, certo? E também rotinas do primeiro, segundo, terceiro trimestre devem ser feitas. A gente sabe, a gente entende que tem um protocolo do Ministério da Saúde. Muitas pacientes chegam para mim, a gente atende pacientes no consultório que também são atendidas no SUS. E elas chegam para a gente e perguntam, doutora, mas no SUS não pedem quase nada, a senhora pede muita coisa, por que essa divergência? Na verdade, o problema não é dos profissionais que estão lá atuando no SUS, eles estão seguindo a cartilha, que é uma cartilha mais enxuta, é um protocolo mais enxuto, na verdade. Mas o que é indicado de rotina laboratorial pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é bem mais amplo do que aquilo. Então, sorologias, perfil glicêmico, perfil do ferro, né? E, fora isso, a gente, lógico, avaliação de infecção urinária. Então, assim, e individualizando cada paciente, sabendo que você pode fugir daqueles protocolos e ver se algo chama atenção e ir atrás de algum diagnóstico que seja necessário naquele momento. Certo? E aí eu acho que também cabe muito aqui a sua fala, né? Porque você falou aí exatamente de perfil do ferro,
hemograma, perfil glicêmico, vitamina B12, ácido fólico, né? Sim. E eu vejo muito você falar isso em casa, né? Assim, da importância do processo nutricional para melhorar, entendeu? Esses micronutrientes. O que eu gostei que Lorena falou é a questão de você... Quando eu penso em gestação, cuidados, né, na gestação, é antes, né? Então, essa mulher, ela já precisa ser bem suplementada, ter uma boa alimentação, mudar o estilo de vida antes mesmo de entrar na gestação. A gente já está cuidando daquele bebê que ainda não surgiu ali, né, na gestação. Então, a gente tem que pensar o quê? A questão da epigenética, né? Tudo que está em volta daquela gestante, né, e que pode interferir para aquela saúde na primeira infância, na vida adulta daquele bebê. Então, a gente realmente já tem que ter esses cuidados ali. E essa mulher, ela precisa estar realmente bem suplementada. E aí eu costumo dizer, os exames, eles são muito importantes, e eu falo sempre para ela, pelo menos a cada trimestre. E uma coisa muito interessante é que, às vezes, elas falam assim, mas precisa realmente pedir esse tipo de exame? Né? Porque vem os exames laboratoriais da questão da obstetra, mas tem os que a Nutri quer ver, né? E aí eu costumo dizer, tem. Porque muitas vezes, essa gestante que vem tomando maternizado, né, os suplementos prontos, que não são suplementos ruins, mas que a gente sabe que são doses muito pequenas, né? Que está ali por questão de segurança, do que não pode faltar. Não existe aquele maternizado que possa ser o melhor. Quando a gente vai avaliar cada um deles, vai faltar uma coisa, vai ter mais em outra, e está tudo bem, né? Como nutricionista, que ama muito essa área, o que é que eu faço? Eu vejo a necessidade da minha gestante. Opa, então vamos aqui manipular, porque você precisa mais disso aqui para complementar o que você já está tomando, né? Muitas vezes eu não tiro o suplemento dela. Mas os exames, eles vão justamente me mostrar isso. Por mais que essa gestante ela esteja lá consumindo maternizado, não quer dizer que ela não possa apresentar uma deficiência nutricional durante a gestação dela. Sim. Então, eu vejo muita gestante com baixa de zinco, mesmo tendo dose de zinco na suplementação, né? A gente sabe que o cobre, ele aumenta muito na gestação. É natural esse aumento, faz parte dessa fisiologia gestacional, e isso muitas vezes pode interferir nessa queda do zinco, por exemplo, né? E, como Lorena falou, muitas vezes a gente sabe que também é natural essa ferritina aí diminuindo, né? E a gente tem que entrar com aporte tanto via alimentar, mas nutricionalmente. Por quê? A realidade... Quando a gente pensa em a importância da suplementação, de uma boa suplementação, é porque a maioria das gestantes, elas vão ter dificuldade de se alimentar. Sim. Seja por conta ali do primeiro trimestre, as náuseas que ela vai ter muito, que isso acontece por conta do próprio aumento, né, da progesterona. É uma paciente que ela vai ter muito problema com constipação. Então, muitas vezes a gente precisa ajudar via alimentar e suplementação. Então, os exames, eles entram aqui justamente para eu conseguir atingir a necessidade dessa minha paciente, já que ela vai ter toda essa dificuldade. Ah, então é só suplementar? Não, a alimentação também ela vai ser importante, né? Então, eu falo muito para ela, olha, a gestante que se alimenta ruim, come muito industrializados durante a gestação, aumenta as chances desse bebê desenvolver alergias e intolerâncias alimentares na infância. Então, é muito importante cuidar da paciente pós-FIV. É um olhar muito importante para essa paciente. E por quê? Se ela já vem se preparando, fazendo uma dieta anti-inflamatória, para se preparar para essa fertilização, muitas vezes por ter sintomas, né, tem ali a própria doença, a endometriose, então a gente começa a retirar muitos alimentos ali, que vão aumentar o processo inflamatório. E ela engravida, o que é que eu falo para ela? Não pode relaxar. Sim. Porque o que é que acontece? Ah, eu estou tão feliz que agora eu vou comer de tudo. E esse não é o momento, né? Ela precisa realmente esperar passar esse primeiro trimestre, ter essa segurança do desenvolvimento saudável desse bebê, para lá na frente ela reintroduzir alguns tipos de alimento de forma devagarzinho. Mas não inflamar. Ela está em um ambiente desinflamado no primeiro trimestre. De repente ela
né, relaxa e começa a comer de tudo, ela está inflamando aquele ambiente que o bebê ainda está ali em desenvolvimento. Então, eu costumo dizer muito para elas, olha, engravidou, me comunica, porque vai ter suplementos que a gente tem que tirar, tem que trocar, as necessidades vão mudar, o plano alimentar ele vai ser outro, né? Muita coisa que tem aqui a gente vai ter que tirar. E a gestação é um momento delicado, né? A gente não sai testando coisas em uma gestante, né? Tem o aporte de cálcio, que agora a gente sabe que com 12 semanas mais ou menos já tem que entrar com esse suplemento, né? E por quê? É uma demanda muito grande, né? O consumo de cálcio. E por essa dificuldade, muitas vezes elas não conseguem bater essa meta do cálcio, né? E aí entra com essa suplementação. E muitas vezes isso acontece por ela já vir de uma dieta muito restrita, sem leites e derivados de origem animal. Ah, mas o cálcio de origem vegetal não vai ter fonte de cálcio? Vai, mas é uma quantidade muito pouca. A gente sabe, né, que esse mundo de consumo vegetal, por exemplo, os vegetarianos, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que suplementar, né, algumas coisas que tem que fazer parte da rotina, como uma B12, por exemplo, uma fonte de ferro. Então, assim, a gente tem que realmente ter esse cuidado e esse olhar e sempre pedir exames. E eu sempre coloco lá várias outras vitaminas, minerais, porque eu sempre vejo deficiência nutricional. Perfeito. Legal demais. Bom, eu disse a vocês que a gente estava se aproximando do final do episódio. Eu vou deixar aquela mensagem, né? Para depois a gente fechar o episódio. Doutora Isabela, doutora Lorena, doutora Natália, vocês querem falar um pouco mais? Porque eu estou satisfeitíssimo. Claro que falar de ginecologia, obstetrícia, né, saúde reprodutiva, nutrição, medicina laboratorial, vacinas, teria mais coisa para a gente falar aqui. Mas dentro daquilo que eu tinha o entendimento para esse episódio, certo? Pensando aí no Outubro Rosa e na saúde da mulher como um todo, eu estou muito satisfeito. E aí eu pergunto a vocês, se quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade, porque senão a gente vai partir para o encerramento desse episódio, tá bom? Eu queria falar brevemente, né, agradecer ao convite, dizer que é sempre um prazer enorme falar com vocês, estar no LamiCast, falar sobre saúde ginecológica geral, nos colocar à inteira disposição. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, eu espero que esse seja um momento de acender uma chama para diversas outras curiosidades e dúvidas de vocês que assistem o podcast, dizer que estamos através das redes sociais, do Instagram pessoal, o meu e de Lorena e da Vitálida também, à disposição para qualquer dúvida, e também dizer que estamos esperando vocês agora para o Outubro Rosa na Clínica Vitálida para fazer os seus exames de rotina, para ver se está tudo bem. E é isso, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. É um prazer. Eu também quero agradecer, né? E falar também que a Nutri lá da Vitálida, né, não é só também para cuidar das gestantes, dessa parte de fertilidade, mas as mulheres de forma geral que querem melhorar o estilo de vida, se cuidar pensando lá na frente, né? Eu estou muito feliz porque eu estou realmente recebendo mulheres. Olha, eu não vim engravidar ainda, não quero ainda, mas eu já quero me cuidar, eu já quero ver o que é que precisa. Já querer aí mudando o estilo de vida para ir se adaptando também, né? Perfeito. Então, a Nutri também está à disposição, né? Vão lá, se cuidem, conheçam o trabalho da gente, né? E muito obrigada. Eu também, né? Não posso ser diferente. Gostaria de agradecer. Foi uma ótima primeira vez aqui no LamiCast. E espero ter outras oportunidades. E aqui flui naturalmente, porque é uma conversa de profissionais, amigos que têm afinidade e que querem o melhor para as pacientes, que estamos em constante estudo e em constante debate sobre cada caso. Então, assim, é porque vocês não veem, mas, assim, nos bastidores, a gente conversa muito. Verdade. A gente discute muito sobre algumas pacientes, até mesmo com sua mãe, Léo. Já conversei algumas vezes com ela sobre alterações citológicas. Então, assim, isso é muito importante. Esse feedback, essa comunicação faz com que a paciente tenha o melhor da gente. E muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a todas, certo, por terem primeiro aceitado o convite e depois por me permitirem participar de uma conversa tão rica. Tenho certeza que vai faltar
o projeto LamiCast, ele é longo, né? A gente vai só reinventando a forma de conversar. Como eu disse, né? A primeira temporada a gente falava mais com um profissional. E tá aí, aqui hoje eu estou falando com 3 excelentes profissionais sobre saúde da mulher. Fantástico. Então, em algum momento, o que vai mudar vai ser o formato. Sim. Mas com certeza a gente vai voltar a se encontrar aqui em outros episódios. Tá bom? Se Deus quiser. Se Deus Muito, quiser, vai muito ser um obrigado prazer. a vocês 3 por terem aceitado esse convite e por esse bate-papo fantástico. O propósito do LamiCast é esse, entregar conteúdo científico com muita responsabilidade, sabe, Lorena? Eu vi você falando isso agora. É uma boa conversa com muita responsabilidade. Sim. Aqui não tem o intuito de trazer uma fala, certo, para provocar nada dentro do YouTube, dentro do Spotify, dentro das nossas redes sociais. Não. O intuito é, olha, quem consumir esse conteúdo através do YouTube, através do Spotify ou através dos cortes, por exemplo, lá no Instagram, vai perceber o quê? Uma boa conversa sobre saúde sempre. O LamiCast tem esse propósito, gerar conhecimento sobre saúde para que esses pacientes, ou mesmo não são pacientes, né? As pessoas, de uma maneira geral, possam compreender bem sobre esses assuntos que a gente coloca aqui. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai estar encerrando o 2º episódio da 2ª temporada do LamiCast. Pode ter certeza, vem muita coisa bacana por aí. Vai ser uma temporada longa e sempre nesse formato, ó, com vários profissionais participando dessa conversa comigo, para que a gente tenha uma riqueza de conhecimento para dividir com vocês a cada episódio que a gente lançar, tá bom? Muito obrigado, hein? Um abraço a todos.